Você sabe o que é dígrafo? Já ouviu falar de dígrafo? Provavelmente já, quando você estava na escola. E se você ainda está na escola, com certeza você já ouviu teu professor, tua professora de português falar sobre isso. Mas você já viu dígrafos em inglês? Em português, com certeza, mas em inglês? E você sabia que a gente pode ter as mesmas letras tendo pronúncias diferentes? Pois esse é o assunto do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre duas letrinhas, letra O e letra U, e quando a gente junta, elas acabam tendo duas pronúncias diferentes, em palavras teoricamente parecidas. Senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar tudo o que a gente vai falar nesse vídeo. Aproveita, segue a gente, acompanha, já compartilha, já comenta, deixa like e se inscreve no grupo de membros, que lá você tem a oportunidade de falar comigo diretamente e tirar todas as suas dúvidas, por mais simples que ela seja, tá? Dá uma olhada lá, clica lá. Então, feito isso, bora pro vídeo. Muito bem, a gente vai falar, como eu falei na abertura, sobre encontros vocálicos, no caso dígrafos, que são duas letras que se encontram e formam um som só, isso em português. Em inglês são duas letras que se juntam. No caso, letra O e letra U, que vai formar o som O, o caso da palavra bow, que é arco de arco e flecha, e a palavra ao, ao, da palavra house. Então vamos falar comigo? Bow, som mais fechado, o O com acento circunflexo. E aqui, house, é literalmente um som de A, Então, como que eu vou diferenciar uma coisa da outra? No final do vídeo eu te conto, você vai ter que ficar até o final para ouvir o que eu tenho para dizer. Tá bom? E uma coisa extremamente importante, eu vou só mencionar, a gente não vai falar muito sobre esses casos, se você quiser vídeo sobre isso, deixa aqui no comentário que eu trago mais vídeos sobre isso, que é um assunto interessante também, que são palavras que têm a mesma pronúncia, mas se escreve de forma diferente. Vou dar dois exemplos, o verbo sew, que é o verbo costurar, e a conjunção ou conector sew, que quer dizer então. Eu escrevo diferente, mas a pronúncia é a mesma. Inclusive, é o som que a gente vai trabalhar aqui, ou, só que ele não é um dígrafo, por isso que ele não entra. Outro caso é o caso de flour, flor, e flour, farinha. São duas coisas diferentes, se escrevem de formas diferentes, mas a pronúncia é a mesma. E também tem esse som, ao. Tá? Um deles com OU, outro com OW, ok? Se quiser um vídeo só falando desses casos, eu trago para você aqui, mas tem que deixar comentário, tá? Vamos lá, eu vou dar para você 4 exemplos de cada som, já com uma frase associada a ele para você poder entender a diferença dessa pronúncia, beleza? Por exemplo, a palavra out, tá? Out, a gente pode usar numa frase assim: let's go out to play. Let's go out to play. Então vamos sair para brincar, certo? Pausa o vídeo, repete a frase, aproveita, articula bastante para você poder pegar legal essa pronúncia. O próximo é about. About quer dizer sobre ou a respeito de, né? Out é fora, no sentido de não dentro, certo? Então about é sobre, a respeito de, com relação a, né? Podemos traduzir de várias formas. E uma frase que eu posso usar o about, olha só: I was thinking about you. I was thinking about you. Eu estava pensando em você. Né? Sim, em entra nessa tradução também, porque a tradução varia conforme o contexto. Próxima, doubt. Essa ainda tem um segredinho, ainda tem uma manhãzinha, que é esse B, que está aí só de figuração. Ele está aí só para ser bonito na palavra, não está mais nada. Então você vai pronunciar tudo menos o B. Então, doubt. Tá? Doubt, que é o verbo duvidar. Por exemplo, I doubt he will come. Eu duvido que ele virá, ou que ele vai vir. Então eu duvido que ele vai vir. E por último, nessa parte do ao, eu tenho found, que é
o passado do verbo to find. É o verbo encontrar. Na verdade, ele é passado e particípio. Para quem já está um pouquinho mais avançado, ele também é a forma particípio do verbo to find. E eu posso usar dessa forma. I found my keys. I found my keys. Eu encontrei minhas chaves. Certo? Agora eu vou te pedir uma coisa. Deixa aqui no comentário mais 2 palavras que você conhece, diferente dessas e de house, que tem esse som ao. Coloca aqui pra mim. Pausa o vídeo e coloca lá mais 2 palavras que tenham esse som de ao. Vai lá. E depois que você colocar, vão pro ou. Ou, que é o outro som, tá? Que eu tenho, por exemplo, know, know. Know é o verbo saber, o verbo conhecer. E eu posso usar dessa forma, olha. I know the answer. I know the answer. Então eu sei a resposta, eu conheço a resposta. E a próxima é bow. Bow, que eu falei lá no comecinho, lá no começo. Bow, que é o arco do arco e flecha, que eu posso usar, por exemplo, numa frase assim: She practices with her bow every day. She practices with her bow every day. Agora, mais 2 palavras que elas têm os 2 sons. Eu coloquei aqui de propósito para você uma palavra que tem os 2 sons. E já vou adiantar um negócio. Se você ficar comigo até o final, eu vou te dar uma surpresa. Fica aí, não sai não. Que a primeira é showdown. Showdown. Showdown é vamos dizer assim, pode ser uma apresentação, pode ser um evento importante, pode ser uma grande batalha, não necessariamente guerra, né? Mas, por exemplo, são 2 atletas que, quando se enfrentam, o nível é tão alto que é algo assim extremamente prazeroso para quem está assistindo. A gente pode chamar isso de showdown. Inclusive, a frase que eu criei para isso reflete esse exemplo que eu te falei. Olha só. It was a showdown between the 2 rivals. It was a showdown between... Então eu posso traduzir dessa forma. Foi um espetáculo entre os 2 rivais. Então uma das formas que eu posso entender showdown é espetáculo. E por último, snowbound. Snowbound. Snowbound quer dizer basicamente quando você está preso em algum lugar, você não consegue sair de algum lugar por conta da neve. Por isso, snow, neve, né? Snowbound seria, não dá para você fazer uma palavra só, mas seria algo do tipo preso pela neve, tá? Não estou dando não seria a tradução mais correta, até porque é uma palavra muito mais contextualizável para o português do que qualquer outra coisa. Aí, no exemplo que eu coloquei aqui para você, we were snowbound for days. Então, we were snowbound for days, ou seja, ficamos presos pela neve, ficamos presos na neve por dias. Por dias. Então, quer dizer, a neve estava tão alta que a gente não conseguia sair. Então, tivemos de esperar a neve baixar para poder sair de lá. E eu te prometi uma surpresa. Na verdade, eu tenho uma surpresa e tenho que te contar um negócio. A surpresa é o seguinte, sabe a palavra bow, que a gente falou lá no começo? Lá no comecinho eu te dei como exemplo que é um arco, né? Eu tenho essa mesma palavra escrita do mesmo jeito com uma pronúncia diferente, que é a palavra bow. Você escreve do mesmo jeito, B-O-W, mas você vai pronunciar diferente. Então, bow, fechado, arco. Bow é uma reverência, um cumprimento. Basicamente, aquele cumprimento japonês, de você abaixar a cabeça. Então, isso é um bow, tá? Então, existem, como eu falei antes, palavras que se escrevem diferente, mas têm a mesma pronúncia, palavras que se escrevem igual e têm pronúncias diferentes, que é o caso desse B-O-W. Pode ser bow, que é o arco, e pode ser bow, que é o comprimento. Aí vamos para a pergunta que eu sei que está rodando na tua cabeça, que é, tá bom, legal, tudo isso que você falou é muito, muito legal, muito interessante, mas e aí, como é que eu vou memorizar tudo isso? E olha que eu te dei 8 exemplos, só 9 com
o BAL aqui. Como que a gente vai aprender isso? Como todo tipo de vocabulário que você aprende em inglês, usando, tá? Já fica essa dica para você. Você que está chegando aqui a primeira vez, não acompanha meu trabalho. Eu tenho várias regrinhas, mini regrinhas que eu saio espalhando por alguns vídeos. Uma delas é, se você quer aprender vocabulário, aprenda a palavra e use ela imediatamente. Comece a aplicar essas palavras em frases do teu dia a dia, da tua rotina. Que a partir daí ela se fixa para você. Inglês é uma língua fonética, se liga em som quando a gente está falando de pronúncia. Mas inglês também ele é contextualizar. Ou seja, eu preciso do contexto para que aquelas frases elas ganhem sentido, para que as palavras elas ganhem razão, para que ela tenha motivo para estar ali. Então, todas essas que a gente falou, elas têm um motivo para estar onde estão. É que a gente, às vezes, a gente não pensa nisso. Então, vamos pensar que eu preciso de contexto. O contexto vai me direcionar. Aí sim, as palavras que têm a mesma pronúncia, mas escrita diferente, eu vou saber qual que é qual. Ou aquelas que têm a mesma escrita, mas pronúncia diferente, eu vou saber qual que é qual. E essas que têm pronúncias parecidas, são palavras parecidas, eu vou saber qual que é qual. Tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E lembra, coloca aqui os exemplos de outras palavras com ou, com ao, que você conhece e que eu não falei aqui no vídeo. Coloca aqui embaixo, que quem sabe eu não trago uma parte 2 ou não faço um vídeo só com listas e listas de vocabulário. Quem sabe, né? Então, eu sou o Red Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.